noite, galera, tudo bem? A live de hoje vai ser sobre futebol. Vamos falar dos 12 melhores times que eu vi, respectivamente, dos 12 maiores clubes do Brasil. E isso foi uma pauta constante nessa pandemia, nos programas essas mesas redondas por aí, né? E, nossa, foi muito controverso, assim, o que eu ouvi das pessoas. Cada um tem sua opinião, cada um tem seu gosto, né? Aí eu vou falar pra vocês aqui os melhores que eu vi com relação ao meu gosto, né, futebolístico. E vou começar aqui com o Inter de Porto Alegre, né? O melhor goleiro que eu vi no Inter, né, de 80 pra cá, lembrando que eu acompanho futebol desde fazer 40 anos, de 80 pra cá, né? Eu poderia falar muitos jogadores do Inter aí que jogaram nesse antes, né? Eu não vi jogar como Figueroa, como Capejani, como Valdomiro, mas eu vou falar os que eu vi jogar, né? E o critério vai ser esse. O melhor goleiro que eu vi jogar no Inter foi o Tafarel, que ele foi prata da casa do Inter e apesar de ele não ter ganho, né, nenhum título assim relevante no Inter, e ele foi, nossa, um dos melhores goleiros que passaram por lá nesse período que eu vi, né? Foi o melhor que eu vi. E também fez uma carreira brilhante aí na seleção brasileira, né? E aí jogou na Europa também. E pra mim foi o melhor. O lateral direito que eu vi, o melhor lateral direito que eu vi também foi prata da casa do Inter, que foi cria das categorias de base do Inter, né? Que foi o Luiz Carlos Vinck, que também jogou muito tempo lá no Inter, jogou nas seleções brasileiras de base, né? Seleção olímpica, jogou mais nessas categorias, né? Na principal ele não jogou tanto assim, né? Jogou um pouquinho no Vasco, foi campeão no Vasco em 89. Depois jogou no Corinthians, passagem bem discreta mesmo, até encerrar a carreira. Aí os zagueiros, eu escolhi a dupla de zaga. Um foi o Gamarra, né? O Gamarra jogou muita bola no Inter e ele teve projeção no Internacional, né? Que ele é paraguai, jogou por lá, mas assim, a projeção mesmo que ele teve foi no Internacional. Depois ele brilhou no Corinthians, jogou muita bola. Foi um dos maiores zagueiros que eu vi jogar. E fazendo dupla de zaga com ele, foi um zagueiro também que começou no Inter e depois fez carreira em vários clubes aí, como o Vasco também, né? Foi o Mauro Galvão, também foi um dos grandes zagueiros que eu vi jogar. E ele jogou no Inter, assim, que eu vi, foi de 80 até 83, 84, mais ou menos. E foi um baita do zagueiro também, mesmo nível aí do Gamarra. O lateral esquerdo que eu vi no Inter foi mais na frente, assim, foi o Kleber, né? O Kleber que começou no Corinthians, jogou também na seleção brasileira. E o Kleber fez um lado esquerdo no Corinthians muito bom com o Ricardinho e com o Gil, né? E aí depois ele foi pro Inter, saiu do Corinthians e foi pro Inter. E no Inter ele jogou muito, assim, essas conquistas recentes que o Inter teve de Libertadores, Mundial, o Kleber estava presente, ele jogou muito tempo também lá, né? E merece estar nessa lista. O, o volante, né, dispensa comentários, que foi o Falcão. Eu vi o Falcão jogar no Inter, bem no finzinho dele no Inter, antes de ir pra Roma, foi em 80, né? E já foi suficiente pra mim, né? Porque eu conheci mesmo o Falcão jogando no Inter. Aí depois, na seleção, o cara arrebentou, na Roma arrebentou. E foi o melhor volante assim que eu vi jogar, no geral. Foi o Falcão. Para fazer dupla de volantes com o Falcão, eu coloquei um cara que foi revelado no Bahia e que ele teve uma passagem muito marcante no Inter também principalmente nesse período que o Inter foi
campeão da Libertadores e Mundial, né? E ele bate muito bem na bola, que é o Jorge Wagner. Um cara assim, que bate muito bem na bola, tem muito voluntarioso jogando. Depois ele jogou no São Paulo muito bem também. Teve uma carreira brilhante aí. O, aí eu coloquei dois meias, né? Dispensa também apresentações, que é o de Alessandro, que fez uma história, o argentino, né? Fez uma história muito bonita no Inter. Jogou muita bola no Inter. E tá lá até hoje, né? O cara gosta do Inter mesmo, né? Uns casos raros aí de jogadores que têm amor à camisa, né? E o D'Alessandro ele representa isso no Inter. O outro meia que eu vi, um uruguaio, que eu vi lá pra 84, por aí, chama Rubem Paz. Esse meia, nossa, ele jogava muita bola também. Jogou uns 4 anos no Inter, ou 3. Ele era muito habilidoso, ele partia pra cima com a bola dominada. E esse Uruguai jogava muita bola. Também coloquei nessa seleção minha do Inter. E aí no ataque, eu coloquei o Rafael Sobis, que ele também apareceu muito bem no Inter. E teve também participações decisivas aí também nesse momento, nesse mais recente momento de glória do Inter. E o centroavante também, você tem que colocar o Fernandão, né? O saudoso Fernandão aí, né? Que também representou muito a camisa do Inter, começou no Goiás, depois ele foi pro Inter, fez um sucesso tremendo e merece estar sem dúvida aí nessa lista dos que eu vi. Tá? E eu vou colocar aqui para vocês o maior time que eu vi do Inter, né? Que foi esse recente, que ganhou Libertadores, o Mundial. E vou colocar para vocês aqui o jogo que eles ganharam do Barcelona. Nesse jogo em 2006, todo mundo achava que o Barcelona do Ronaldinho ia ganhar. Nossa, a gente aposta que se vira assim, de quanto o Barcelona vai ganhar. Mas aí, aquele jogo de uma bola, né? Prevaleceu o jogo de uma bola do Abel, né? Vamos passar aqui para vocês, mostrar para vocês. Aí na sequência tem a turma do Didi. O Inter vai pro ataque, o Inter se manda. Olha o Allen. Vamos nessa, olha a chance, abriu pela direita. Era o gol, olha o gol, bateu, olha o gol. Nossa, um dos jogadores mais contestados foi o Adriano Gabiru, e ele que meteu o gol. Ele é o Basílio do Inter. O Basílio representa pro Corinthians hoje por causa de 77 e o Gabiru pro Inter. Se tivesse 100 anos, ele vai estar dando entrevista sobre esse gol. A cara do Ronaldinho. O João nunca me enganou. Valente, forte, corajoso, olhou o Luiz Adriano de um lado, meteu do outro, Adriano saiu o Victor Valdez, deu um tapa na bola, saiu pro abraço, é um colorado na frente, 1 para o Inter, 0 para o Barcelona. Agora haja coração. Gente, então esse foi o melhor Inter que eu vi. Vamos pro próximo. Agora a gente vai falar do Grêmio. O melhor Grêmio que eu vi também de 80 pra cá. Poderia também a mesma coisa, poderia colocar jogadores do passado. Mas aí, falando de 80 pra cá. O melhor goleiro que eu vi foi o Danley. O Danley foi um cara muito assim,
marcante na história do Grêmio, jogou por muitos anos, também foi prata da casa do Grêmio, cara que, assim, foi muito importante na história do Grêmio, né? Ganhou títulos como Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil. Um cara meio. Ele lembra muito, assim, no temperamento, o Ronaldo do Corinthians, né? Aquele goleiro Ronaldo do Corinthians. E, e também era um goleiraço. Era um goleiraço. Lateral direito também, o paraguaio Arce. No período que o Grêmio montou aquele timaço lá em 95, o Arce foi um cara também fundamental, principalmente nas bolas paradas. Ele cruzava como poucos, o cara cruzava como poucos. E ele também tinha que estar nessa seleção. O zagueiro eu coloquei, simbolizei uma era que o Grêmio está vivendo hoje, né? Nos últimos 4, 5 anos o Grêmio está chegando forte aí, disputando títulos. E também uma era marcante, né, na história do Grêmio, essa atual, o Renato Gaúcho, né? E eu vou simbolizar aqui, resolvi simbolizar essa era com o Jeromel, que ele tá desde o começo, ele tá aí uns 5, 6 anos no Grêmio, ninguém dava nada pra ele, ninguém conhecia ele, é um cara que jogava na Europa, ninguém conhecia, e o cara, nossa, joga muita bola, zagueiraço. E eu já defendi a convocação dele para a seleção algumas vezes, agora já não, porque já a idade já chegou, né? Mas assim, na Copa passada eu defendi a convocação dele e um cara que também marcou seu nome aí na história do Grêmio. O quarto zagueiro foi o Grêmio ganhou, foi campeão da Libertadores e do Mundial de 83. E um dos melhores jogadores foi o zagueiro Hugo de León, uruguaio. Inclusive tem uma cena histórica, vocês podem até procurar aí depois, que ele saiu do jogo, foi aquela decisão contra o Peñarol, saiu sangrando, né, simbolizando, né, a raça uruguaia, né? E o Hugo de León, ele se imortalizou na história do Grêmio, com a atuação dele nesse jogo. E foi um grande quarto zagueiro também. Depois jogou no Corinthians, jogou nada em 85. Jogou nada. Depois jogou um pouquinho no Santos, aí depois perambulou por aí, mas assim, no Grêmio ele foi um dos melhores zagueiros que eu vi jogar no Grêmio. O lateral esquerdo é um cara que simbolizou aquela geração também de 95, 96, que foi o Roger Machado, que hoje é técnico, né? Ele é um lateral esquerdo também que jogou muito tempo no Grêmio, com regularidade, assim. Não era um craque, mas era um cara não comprometia, um cara regular. E marcava muito bem. E ele hoje é técnico, né? Técnico já de sucesso aí no futebol brasileiro. E foi o melhor lateral esquerdo que eu vi jogar no Grêmio. Agora eu fiz um meio campo aqui, até que legal. O volante eu coloquei o Emerson, também que é essa mesma safra aí de 95, prata da casa do Grêmio. E ele também fez carreira na Europa, jogou na seleção brasileira, fez uma carreira muito bonita na Europa e jogou um bom tempo no Grêmio, né? E ele merece estar aí como volante. Aí o meia foi um dos primeiros meias que eu vi jogar no Grêmio, assim, criado também na base do Grêmio e jogou muito também, foi o Valdo. O Valdo também foi. Só que o Valdo na seleção ele não jogava muito bem, né? Ele jogou na Copa de 86 e na Copa de 90. Né? Ele era aqueles caras tipo Zinho, mais ou menos, né? Estilo enceradeira, né? Na seleção, mas em clube ele era muito bom. Ele um coordenador de jogadas, um armador, um cara bem. Tinha uma técnica muito apurada.
O camisa 10 dispensa apresentações, né? Ronaldinho Gaúcho. Ah, ele não jogou no Grêmio. Jogou no Grêmio sim. Ele, ele jogou até. Jogou uns 2, 3 anos titular no Grêmio. E muito bem. Nossa, teve aquele jogo histórico que ele humilhou o Dunga, né? E também na Copa João Avelange lá de 2000, ele, nossa, foi um dos melhores jogadores do campeonato. Que ele jogou muito nesse. Foi 2099, não sei. Foi 2000, acho. Ele jogou muita bola. E tanto que depois ele já foi pro PSG direto, né? Mas aí já percebias que o Ronaldinho Gaúcho era um craque, né? E eu, e eu cheguei a ver no Ronaldinho Gaúcho jogar no Grêmio no estádio. Que foi, nossa, quando o São Caetano tava jogando muita bola, eu resolvi ir no jogo do São Caetano, no Parque Antártica. Não sei se foi no Parque Antártica ou não foi no Pacaembu. Contra o Grêmio, né? Acho que era semifinal da João Avelange, né? E o Ronaldinho Gaúcho jogou muito também nesse jogo. Mas aí o São Caetano passou, o São Caetano atropelou no saudoso Estádio Olímpico, né? Aí o ataque. Eu fiz um ataque com 3 caras também marcantes. Um foi o maior jogador da história do Grêmio, né, que é o Renato Gaúcho, dispensa apresentações. O Renato na- no Mundial, na Libertadores e no Mundial de 83, o Renato Gaúcho simplesmente arrebentou, né? Ele praticamente decidiu mesmo o jogo contra o Hamburgo da Alemanha e merece ser. E foi o melhor jogador da história do Grêmio. Aí os que completam esse ataque do Grêmio foram 2 caras também em 95, aquela geração do Felipão de 95 e 96, que marcaram também. E ambos eram renegados. O Jardel era renegado do Vasco e o Paulo Nunes renegado do Flamengo. Contrataram assim como refugos mesmo. Mas aí os caras arrebentaram. O Jardel, né? Ele é cearense, começou no Ferroviário, Ceará, depois jogou no Vasco, reserva. Aí depois o Grêmio contratou assim como um refúgio. E o cara no Grêmio simplesmente arrebentou. E o Paulo Nunes também, veio do Flamengo, aquele time tinha Jalminha, Marcelinha, aquela safra que foi revelada no Flamengo que o Flamengo não soube aproveitar direito. Foi de Jalminha, Marcelinho, Paulo Nunes. Aí o Paulo Nunes também foi emprestado assim pro Grêmio, preço de banana, e arrebentou no Grêmio, né? Ah, esqueci de falar, o melhor técnico que eu vi no Inter foi o Abelão mesmo, né? O Abelão, o cara que arrebentou no Inter. O melhor técnico que eu vi também no Grêmio foi o Felipão. Aí agora vamos mostrar aqui a final da Libertadores de 95, um pouquinho entre Grêmio e Nacional de Medellín. Pediu a falta, o árbitro não marca nada. Gutierrez recolhe para puxar o contra-golpe do Nacional. Jogo. Garcia pedindo ali pelo meio, não viu, acabou se atrapalhando, saiu jogando errado, o Paulo Nunes cruza, olha aí, gol contra! Cerveja hoje. Futebol combina com cerveja. Confusão na indecisão de Iguita com Marulanda. Nossa, Iguita era folclórico também. Assustado, acabou metendo contra as suas próprias redes. Mais uma vez para você. E o cruzamento veio do Paulo Nunes na direita. Apenas a presença do artilheiro Jardel foi suficiente para assustar Marulanda e Iguita. Explode a torcida tricolor do Olímpico. Metade do caminho. Carlos Miguel. Carlos Miguel. Chama pro pé esquerdo, bate direto. Tinha problemas com o peso. É do Grêmio.
falha de Guita, hein? Vai que ver. Vocês consigam ver aí. O artilheiro do tricolor gaúcho, você está revendo o primeiro Paulo Nunes, a quem tenta desviar, estica a perna, mas não alcança. O Iguita espalma nos pés, justamente de quem? Dele, o 16, Jardel. O goleador da Libertadores com 11 gols. 11 gols na Libertadores, né? 44 minutos. Hoje o cara faz 3, 4 gols na Libertadores, o cara coloca no pedestal. Que festa faz a torcida tricolor aqui no Olímpico. Assim vai tomando posição, Paulo Nunes lá na pequena área, atrapalhando. Olha o Arce que eu falei, da bola parada. Corrige ali o posicionamento do colombiano que fica na metade do caminho, Bandeira. Autorizado o Arce, bateu. Outra falha de Guita. Paulo Nunes. Ó, seleção dos sonhos é o seguinte, você encaixa os jogadores, né? Porque o Paulo Nunes o Renato e o Paulo Nunes são da mesma posição. Você que na seleção dos sonhos você acaba encaixando. Por isso eu coloquei o Paulo Nunes como um 11. Paulo Nunes faz a sua festa no Estádio Olímpico, camisa 7 do tricolor que ergue os braços e agradece aos céus. De novo para você. A cabeçada do Rivarola explodindo do Iguita. No rebote fecha o Jardel. Dá acelerada. Paulo Nunes para cima do goleiro. Agora eu vou falar do Atlético Mineiro. O melhor Atlético que eu vi também de 80 pra cá. Aí, o goleiro, né? É o Vitor. Não tem jeito, porque o que o Vitor fez aí de 2013 pra cá no Atlético foi brincadeira, né? Agora ele já tá meio velho, né? Mas assim, ele fez em 2013, principalmente naquela Libertadores ali, foi surreal, né? Aquele milagre dele, né? Inclusive, eu vou até... O vídeo que eu vou passar aí vai ser desse jogo. Outro cara... O melhor lateral que eu vi no Atlético Mineiro foi o Nelinho. Eu vi o Nelinho jogar. O Nelinho jogou fez a carreira dele também nos anos 70 no Cruzeiro. Mas assim, essa passagem dele no Atlético nos anos 80 foi... Ele jogou uns 4 ou 5 anos no Atlético, 84 até 83 até 87, mais ou menos isso. E Nelinho foi, nossa, um dos melhores cobradores de falta que eu já vi. Chute muito forte e batia muito bem na bola, né? O zagueiro central também, eu fiz uma homenagem aí pro Leonardo Silva por causa também do que ele representou no Atlético aí também de 2013 pra cá. Agora ele até inclusive parou de jogar, né? E ele foi um zagueiraço nos outros times ele não jogou muito bem não, mas no Atlético ele vestiu a camisa mesmo, foi importantíssimo em 2013, né, na conquista. Ele foi um cara que fazia muitos gols de cabeça e pra mim mereceu estar nessa lista. O quarto zagueiro dispensa apresentações também, foi o Luizinho, que eu vi jogar muito nos anos 80 no Atlético Mineiro, né? Ele foi o titular da seleção de 82, ele jogou aí no Atlético, nossa, praticamente de 80 até 88 mais ou menos. Um zagueiro muito técnico, muito clássico, que jogava de cabeça erguida, um cara, nossa, jogava muito. O lateral esquerdo que eu vi foi também nos anos 80. Jogou muitos anos no Atlético Mineiro também, foi o Paulo Roberto. Ele é gaúcho, se não me engano, começou no Inter. Mas ele fez carreira no Atlético Mineiro, ele é irmão do ponto esquerda Tato, que era do Fluminense. O Paulo Roberto jogou no Atlético Mineiro muitos anos, ganhou títulos, assim. É um cara muito respeitado por lá. Aí o volante, eu escolhi o Gilberto Silva, que ele também jogou um pouquinho, ele jogou uns 2, 3 anos no Atlético, antes dele... Ele começou no América Mineiro, depois ele foi pro Atlético, ele jogou uns 2, 3 anos,
E depois ele fez carreira na Europa, jogou na seleção por muitos anos, era titular no Penta, campeonato de 2002. Um cara aí com uma carreira super bem sucedida. Aí o segundo volante que eu coloquei, ou meia, não, segundo volante, né? Foi um dos melhores que eu vi também jogar, foi o Toninho Cerezo, que jogou muitos anos no Atlético Mineiro, nos anos 80, depois ele é um cara que tinha um passe, pra você ver, a ironia do destino, né? Ele é um dos caras, assim, que eu menos vi errar passe. O que ele errou foi o que ele não podia errar. Foi na Copa de 82 contra a Itália, que ele é um passe, assim, primário, saiu aquele gol do Paulo Rossi, né? Aí depois ele jogou na Roma, na Sampdoria, foi campeão na Sampdoria. E também, né, depois ele encerrou a carreira em grande estilo no São Paulo, né? Jogou muito no São Paulo também. Tem que estar nessa lista aí com certeza. Aí o camisa 10 também dispensa apresentações, que é o Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho tem uma passagem muito boa no Atlético Mineiro, né? Mesmo assim ele já não querendo mais nada com futebol, né? Mas assim, no Atlético ele resolveu. A forma que ele saiu do Flamengo foi meio assim, atingiu ele, né? Tocou. Aí ele quis dar uma resposta. Ele quis dar uma resposta e no Atlético Mineiro ele conseguiu dar essa resposta, né? Ele focou um pouquinho mais. Aí foi fundamental na conquista do título da Libertadores. Aí depois ele virou o Ronaldinho de sempre, né? Que só quis curtir a vida e... Aí, enfim, né? Aí saiu do Atlético depois. Aí o ataque eu escolhi o Marques, que jogou... Ele começou no Corinthians. É um cara muito promissor no Corinthians. Aí depois, de repente, assim, se desfez dele. Aí quando ele veio pro Atlético, ele jogou muita bola no Atlético, um atacante assim, muito rápido, fazedor de gols. E ele jogou por muitos anos no Atlético. Eu poderia colocar o Tardelli, mas eu prefiro o Max. Pra mim o Max, eu sou assim, eu gosto de colocar cara que tem mais história, assim, cara que jogou melhor no clube. Às vezes o cara ganhou 10 títulos, só que assim, título, pra mim, não. Às vezes eu prefiro desempenho. Desempenho. E o Marques ele teve um desempenho maior pra mim. Jogou muita bola no Atlético Mineiro. O centroavante dispensa foi também um dos 4 ou 5 melhores centroavantes que eu vi jogar na vida. Que foi o Reinaldo. Eu vi ele jogar muito assim nos anos 80 no Atlético Mineiro. Nossa, esse cara tinha uma técnica super apurada, faro de gol muito alto e uma categoria. Pena que ele teve contusões no joelho assim muito sérias que acabaram abreviando a carreira dele, né? E inclusive em 82, se ele não tivesse machucado, ele seria com certeza o titular da seleção em 82. Eu acho que a história contra a Itália seria outra, hein? E ponto esquerdo também o Éder, né? O Éder, ele jogou muita bola no Atlético Mineiro, né? Também do jeito que o Nelinho era na direita, cobrando faltas, o Éder também era na esquerda, né? Um chute muito potente, muita categoria também, habilidoso, técnico. E jogou muito na Copa de 82. E o Éder foi um dos melhores também atacantes que eu vi não só no Atlético, como também aí no cenário nacional. Agora eu vou colocar para vocês esse jogo do Atlético Tijuana em 2013, que o Vitor fez aquele milagre. Marques briga por cima. Aí o Leonardo não pode vacilar. O árbitro marcou o pênalti. É pênalti. Pênalti no último minuto do Tijuana. Se o Tijuana fizesse, o Atlético seria eliminado. E deixa o Tijuana em condições de obter a classificação. Aí olha o que o Vitor fez. Lançamento do Arce. O zagueiro Aguilar apareceu atrás do Leonardo Silva.
O juiz deu o pênalti de Leonardo Silva e apresentou o cartão amarelo. Observe o lance. Carlos Silva. Pênalti. Foi pênalti mesmo, né? O Leonardo Silva perdeu o tempo da bola. A bola estava em posse do atacante. Né, e ele apresentou o cartão amarelo, inclusive podendo expulsar o Leonardo Silva, que era falta para cartão vermelho, porque era uma chance clara e manifesta de se consignar o gol. Tá? Portanto, o árbitro. Imagina um clima de velório lá agora. Foi uma bola alçada, longa, mas de fato aconteceu um pênalti. Um clima de velório ali, porque. Aí estamos vendo a jogada. O último lance da partida, né? Do jogador do Tijuana. O lance era passível de cartão vermelho. O árbitro optou pelo cartão amarelo. O Aguilar. O atacante. Nossa senhora. Algumas imagens valem muito mais do que 1000 palavras. Não vou falar nada, né? Não precisa falar nada. 47 minutos. Uma conferência dos jogadores do Tijuana para bater o pênalti. Vitor concentrado. Vitor praticamente faz uma oração olhando para o céu. A classificação do Galo nesse momento está nas mãos de Vitor. Tanto esse lance, essa defesa do Vitor, quanto a defesa do Cássio contra o Vasco, foi o que simbolizou os títulos, né? Tanto do Atlético quanto do Corinthians. É o cara mais indicado. Ele tem 8 gols na temporada, 3 na Libertadores. Vitor é a esperança de milhares de torcedores do Atlético. Você é o cara, Vitor. Riascos autorizado. Aí o Riascos. Nossa, essa foi emocionante, hein? Temos que mudar o melhor em campo, né? 2 vezes espetacular, Vitor. Incrível o que acontece em Belo Horizonte. Tirou daí o Leonardo Silva. Esse é o seu veterano. Vem de trás o Peixinho. Tem jogo pela frente. Quase 49. Bola alta de novo. Tira Hever. É drama pro Galo. É drama pro Atlético. Ronaldinho, goleiro tá fora. Ronaldinho conseguiu ganhar o lance. Ganhou do veterano que não conseguiu a falta. Aí o Ronaldinho pra cima deles. Chegou a cobertura de Castillo. Um monstro, um herói. Uma noite fantástica de Vitor em Belo Horizonte. Ele classifica o Atlético. Emocionante, hein? Aqui é Galo, aqui é outro, aqui é futebol, aqui é Vitor, aqui é semifinalista da Libertadores. Vou acelerar aqui. Vamos falar do Cruzeiro, o melhor Cruzeiro que eu vi. O goleiro, dispensa também o Fábio, né? O Fábio foi. Poderia falar no passado de jogadores como Raul, Piazza, Tostão, Disseu Lopes e tantos outros aí. O Joãozinho, ponteiro esquerdo, mas assim, de 80 pra cá. O melhor goleiro que eu vi foi o Fábio, né? Muitos anos aí no Cruzeiro, né? Ele acho que é paranaense, não sei. Mas ele jogou no Vasco, e do Vasco ele foi pro Cruzeiro e tá mais de 10 anos aí no Cruzeiro. Titular, já vai encerrar a carreira no Cruzeiro. E merece estar nessa lista aí. O lateral direito, o Nelinho também. Eu vi um pouquinho do Nelinho no Cruzeiro, pouquinho. Mas, cara, suficiente também pra ser o melhor de todos. Também teve o Maicon, mas o Maicon jogou muito pouco no Cruzeiro. Ele foi pra Europa rapidinho. O Nelinho tem que estar nessa lista aí. Aí zagueiros, eu vi o Cris. O Cris é um zagueiraço no Cruzeiro. Ele começou no Corinthians. Aí foi pro futebol francês. Aí depois ele jogou no Cruzeiro. Muito bem mesmo. Ele participou de títulos importantes do Cruzeiro. E naquela tríplice coroa de 2003 ele tava. Jogou muita bola no Cruzeiro. O Cris. O quarto zagueiro eu simbolizei esse período recente de títulos, não agora do rebaixamento, mas o período recente de títulos da Copa do Brasil, eu coloquei o Dedé também, pelo tempo que ele tá no Cruzeiro também, ele tá com 6 anos no Cruzeiro, 7, e ele joga muita bola também. Se não fosse as contusões, ele poderia
tá aí brigando por vaga na seleção brasileira, né? Agora já é um pouco tarde, mas já era mais antes, ele poderia ter brigado aí por uma vaga. O lateral esquerdo, o melhor lateral esquerdo que eu vi no Cruzeiro foi o argentino Sorin. Jogou muito também no Cruzeiro. É um cara fez carreira também na Europa depois. E ele jogou muita bola no Cruzeiro. Foi um cara marcante para a torcida do Cruzeiro também. E tem que estar nessa lista. Agora, os meia, o volante, o meio campo, vamos colocar aqui. Coloquei o Ricardinho, que era um meia voluntarioso, volante, né? Voluntarioso, marcava muito, saía jogando. Um cara, tipo aqueles motorzinhos da equipe. Jogou muitos anos no Cruzeiro. E aí eu coloquei como camisa 5. Aí os meias, eu coloquei, simbolizei também coloquei o Everton Ribeiro, que uma fase que o Cruzeiro ganhou os títulos brasileiros lá de 2013 e 14. E também o Alex. O Alex foi um dos melhores meias que eu vi jogar, né? Ele jogou muito no Cruzeiro aí na Tríplice Coroa. E os atacantes foram caras assim que, por exemplo, o Marcelo Ramos, ele não foi um primor de jogador. Ele começou no Bahia, né? Depois foi pro Cruzeiro. Ele não foi um primor de jogador, mas era um cara que fez muitos gols com a camisa do Cruzeiro e principalmente gols decisivos. Ele fez gols de títulos demais assim no Cruzeiro. E o centroavante, olha, eu vi o Ronaldo começar no Cruzeiro em 93, com 16 anos de idade, jogando. Ele jogou Brasileiro, ele jogou a Supercopa dos Campeões na época. E assim, o que ele jogou no Cruzeiro, pra mim foi suficiente. Ele jogou muita bola em 93, tanto que ele começou a ser convocado para a seleção em 93. E ali ele despertou o interesse do PSV, né? Ou do Ajax, do PSV. E pra mim foi suficiente. Um ano que eu vi o Ronaldo jogar no Cruzeiro já tem que estar nessa lista. E o camisa 11 que eu vi no Cruzeiro era na mesma linha do Marcelo Ramos. Não era nenhum craque,